Você tem colocado o coração nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Você tem andado como Deus quer, como o mundo quer? Você tem vivido o que Deus tem pedido para você viver, ou você está vivendo de qualquer maneira, da maneira que você quer e bem entende? Olá galera, paz de Cristo. Hoje nós temos um assunto muito sério que é o verdadeiro Evangelho. O que é o verdadeiro Evangelho? Nós precisamos entender e voltar às origens urgentemente. Então fica ligado, curte, compartilha, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever, né? Se inscrever no canal. E nos acompanha aí. Simbora! Jesus literalmente não formou nenhuma igreja. Ele não deixou nenhuma placa constitucional, ou ele não disse assim, essa é a igreja verdadeira ou essa é a igreja verdadeira. Há muitas pessoas que falam sobre isso e até dizem que a igreja católica é a igreja verdadeira e que essa igreja foi formada por Cristo, mas eu não vejo isso nas Sagradas Escrituras, eu não vejo isso na história, eu não vejo isso literalmente em lugar nenhum. Isso simplesmente foi um tipo de dogma, uma história criada pela Igreja Católica para que muitos viessem a se converter para o catolicismo romano. Mas evidencialmente, historicamente e nas Escrituras, não se acha Jesus formando literalmente uma igreja. Acha Jesus cumprindo um propósito de Deus. Que, vamos parar para pensar, o propósito de Deus na vida de Jesus Cristo não era uma igreja, um templo. E isso nós precisamos entender. E quando nós abrimos o Evangelho de Mateus capítulo 16, que muitos padres explicam errado, ali Deus está evidenciando que nós, como corpo de Cristo, que qual Ele é o cabeça, nós seríamos um templo. Mas só que esse templo não é mais um templo em que Deus habita ali. Não, nós seremos evidencialmente um corpo habitado pelo Espírito Santo, que evidentemente é o Espírito Santo, Deus em forma do Espírito Santo habitando dentro de nós. Sim. Então ali nas Sagradas Escrituras ela não diz literalmente, porque vamos pensar, se Deus quisesse realmente uma igreja, vamos voltar ao original e ao judaísmo, porque existiu o templo, né? Primeiro existiu o tabernáculo, depois existiu o templo. Sim. E lá existia a Arca da Aliança, existia o lugar santo dos santos, o átrio exterior. Então vamos voltar ao templo e aquele lugar, sim, aquele lugar foi o único lugar que Deus designou para o povo de Israel, nem era para os gentios, sim, que ele habitaria ali, tá? Mas Jesus veio para reformar e para mudar toda essa ideia que nós tínhamos sobre ele. O que Jesus veio trazer de novo? Jesus veio trazer, não era algo novo, era algo que estava evidenciado, mas que ninguém entendia. Pode, porventura, um Deus habitar dentro de 4 paredes? não. Será que pode Deus dizer, não, esta é a minha igreja realmente, então eu vou habitar aqui só nessas 4? Pense você que está me assistindo. Pense que você que está me assistindo. Você acha que um Deus, que aliás você não conhece, eu não conheço, ninguém nunca viu, um Deus poderoso, um Deus grande, que a terra não é digna dele pisar, a terra inteira não é digna dele pisar, mas aí vem algumas pessoas dizerem que Deus vai habitar em uma igreja? É a casa de Deus. Que Deus vai ficar em uma igreja? Que Deus só tá lá, tu vai receber o Espírito só se estiver lá. Gente, não faz sentido. Um raciocínio lógico e óbvio. Um Deus que é soberano acima de tudo, um Deus santo, um Deus eterno, um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que tem todo o resplendor, toda a glória, vai habitar numa casa, num templo de tijolos? Qual o sentido? Nenhum. Então não há como eu dizer que um templo, eu não estou falando só de catolicismo, eu estou falando de todas as igrejas. Deus não habita em nenhuma igreja. Deus pode sim se manifestar quando igrejas estão reunidas. O que eu quero dizer com isso? Quando pessoas estão reunidas, Deus pode se manifestar no meio delas, porque nós somos o templo de Deus.
E nós precisamos entender que não é igreja, parede, madeira, não. Deus não pode habitar num templo assim. Um templo desse não comporta, a não ser nós como templos e evidenciando isso pelo Espírito Santo de Deus. Então aprendamos uma coisa: pare de falar que a tua ou a minha igreja ou a igreja de qualquer um outro possa ser a igreja de Deus. A igreja de Deus somos nós, edificados no poder do Espírito Santo, evidenciados pela sua palavra e regenerados por Cristo e pela sua graça. É isso que é a igreja de Deus. Só que não paramos por aí, porque hoje nós queremos falar também do que é ser verdadeiramente uma igreja, do que é esse verdadeiro evangelho. O que a gente vê hoje é um evangelho que pode se fazer tudo, é um evangelho que as pessoas podem andar de qualquer maneira, é um evangelho que as pessoas podem... eu vejo pessoas que dizem que se converteram e cantam em músicas seculares. Eu vejo artista... Você acha que porque um artista se converteu ele é maior do que alguém? E ele pode seguir... aí alguns ainda dizem assim, é o meu trabalho. Ah tá, tudo bem então é o meu trabalho. Daqui um pouco, né, tem a Andressa Surak aí que tá montando igreja. É o trabalho dela. O trabalho dela é viver de pornografia, mas ela pode ter uma igreja. É isso, e é isso que evidencia que nós somos igrejas, templo de Deus e cheios do Espírito Santo? Que Deus me perdoe, mas a Simária, ou é Simone, da dupla Simone e Simária, que canta sertanejo, ela se diz crente, mas ela segue cantando sertanejo. Tá, para aí. Então, ela é crente, mas ela não pode negar ela mesma. E ela não pode servir a Cristo. Nós temos que negar a nós mesmos, porque nós não somos cantores profissionais, nós não cantamos o mundo, então nós temos que negar a nós mesmos, mas ela não precisa, porque ela é uma artista. E uma igreja ainda aceita isso. Não estou falando que nós temos que rejeitar todo mundo e não aceitarmos todo mundo, mas eu creio num evangelho que traz mudança. Eu creio no evangelho que é evidenciado pelas obras. A fé nossa não é uma fé invisível que apenas nós não vemos, mas a fé nossa em Cristo é evidenciada pelas nossas obras. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Se não tem fé, se não tem obras, a fé é morta. A nossa fé é comprovada pelas nossas obras. Se não há renúncia, se o próprio Jesus diz que aquele que tiver que seguir, que quiser seguir a Ele, tem que renunciar a si mesmo, renunciar às coisas do mundo, renunciar àquilo que ele fazia no mundo e as coisas perversas que fazia no mundo. Cantar uma música sertaneja não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum? São pessoas lá que vão para ouvir o quê? São pessoas que vão para adorar quem? Elas? São pessoas que vão para quê? É um culto a Deus? Não. Pessoas que vão para se drogar, pessoas que vão para encher a cara de bebida, pessoas que vão se prostituir ou usar disso para fazer. Só toca sofrência, né? Não só pela música. E outra coisa, gente, nós temos que cuidar também do que nós ouvimos. Sim. Tem um monte de cristão hoje que não tem problema ouvir música Que evangelho é esse? Não tem problema ouvir música do mundo. Não tem problema então. Então não tem problema de vez em quando eu pecar. Deus perdoa, Deus me ama. Usurpação da graça. E os coaches, os pregadores hoje também estão diferentes. Porque eles têm medo de falar uma verdade. Eles não combatem mais o mundo, eles não combatem mais as coisas do mundo, eles não dizem mais o que está certo e o que está errado. Eles dizem, não, calma aí, Deus vai te abençoar. Ei, meu lindo, ei, minha linda, Deus vai te abençoar. Ei, meu lindo, minha linda, Deus vai prosperar a tua vida esse ano. Uma das frases que eu estou pegando mais nojo na minha vida hoje é essa: esse ano é o ano da sua virada. Esse ano é o ano que Deus vai virar você de cabeça para baixo, vai tirar tudo de ruim de você. É esse ano. Ninguém quer ouvir isso. A gente parece engraçado, mas a gente quer ouvir o quê? Não, esse ano nós vamos trocar de carro. Eu já vi gente, que a gente pregou, que depois disse assim pra mim: eu preciso ir procurar um profeta. Deus me revelou que eu tenho que procurar um profeta, Gente, eu não sou contra profetas.
E eu dou graças a Deus por ser um deles. Mas, gente, não viva atrás de profetas, de revelações. Isso aí não salva a sua vida. Se você ainda está nesse nível, é porque você não cresceu espiritualmente. E porque você é um menino ou uma menina na fé. O próprio apóstolo Paulo, ele separa. Existem meninos na fé, meninas na fé. Mulheres que não amadurecem, homens que não amadurecem. Então sempre ela, ai, hoje eu tô tão doente. Deus precisa me curar, porque senão eu não vou ir no culto. Deus precisa me ajudar a trocar de carro, porque senão eu vou parar. Eu imagino um jovem desse tipo de crente. Imagina Deus olhando lá de cima e disse, coitado. Sabe aqueles nenezinhos de colo? Parece que aqueles nenezinhos que tiram a chupeta e eles choram. Aí vem os coachzinhos, os pregadores coaches, né? Que aí eles vêm e afagam o ego das pessoas. Você, meu lindo, meu linda, você nasceu pra vencer, meu lindo. É engraçado, mas eles falam meio que assim. Não dá a entender que são crianças que estão ouvindo? Sim. Eu vou te mostrar pra você ver. Não sei se você já viu, a gente não olha muito essas coisas, mas eu vou te mostrar pra você ver. Gente, parecem crianças, não amadurecem, não crescem espiritualmente, não gostam de ouvir o verdadeiro evangelho. Crente, não me toque. É um crente que tu não pode falar nada pra pessoa. Deus nos livre de falarmos alguma coisa pra essa pessoa. Leva pro coração. Não, o coração já tá na boca já. Tu não pode falar nada, senão a pessoa... Essa aqui, quando nós começamos a nos conhecer, ela não era cristã, né? Então ela tinha muitas coisas emocionais pra mudar. E tipo assim, às vezes eu nem falava uma coisa por mal, era uma coisa nada a ver, assim, tipo. E eu falava, ela... Mas o que foi? Tipo, uma verdade, não podia falar uma verdade ou nada, porque ela era muito dengozinha. Então tem crente que é assim, que é muito dengozinho, mimosinho. Sabe aqueles filhinhos de papai mimado, que dá vontade de dar-lhe uma palmada? Sabe? É tipo esses filhinhos de papai mimado, é o tipo de crente muitas vezes que a gente tem hoje. Eles vão no culto da quarta da fé, do culto da prosperidade. Mas bota no culto, põe um culto de oração lá pra ver se eles vão. Não vão. Não vão. É o culto que tem que ter pregação de prosperidade. É o culto que tem que ter bênção. Escuta que eu vou te dizer uma verdade aqui, ó. Vamos pegar a Bíblia de Abraão em diante para nós entendermos. Quando Deus chamou Abraão já tinha dinheiro. Já tinha. Deus multiplicou ainda mais? Sim, mas Abraão já tinha. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Os servos de Abraão tinham dinheiro? Deixaram de ser servos? Isaac. Deus também enriqueceu Isaac. Sim. E os servos dele? Continuaram ali? Continuaram ali? Sim. Jacó? Mesma coisa. Igual? Davi foi rico. Agora Sim. me prove para mim que todo o povo de Israel foi rico. Não. Salomão teve muito dinheiro. Me prove para mim que o povo de Israel naquela época era rico. Não. Ele era. Ele era, exatamente. É. Entendam uma coisa, gente. Riqueza é dom. Deus dá para quem quer. Muitas vezes tem gente se matando atrás de dinheiro, né? Se matando, colocando aquilo no seu coração. Sim. Como se fosse a última coisa da vida. E não é sobre isso. O verdadeiro evangelho não se trata de você buscar um Deus que apenas te abençoa. O verdadeiro evangelho se trata de buscar um Deus que está com você e que quer participar literalmente da sua vida e não só das coisas boas. O verdadeiro evangelho trata de um Deus que está no deserto junto com você, mas que muitas das vezes ele não vai te tirar de lá e vai permanecer lá junto com você. Tá, Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha. Por que Deus não tira eles de lá? Por que Deus não evita deles irem? Só que a gente não quer ouvir esse evangelho. O evangelho que a gente ouve hoje é que a gente não vai ir para a fornalha. É que Daniel não vai ir para a cova dos leões. É que José não vai ser preso, não vai para o calabouço. É que os irmãos não vão vender ele. É esse evangelho que a gente ouve. É um evangelho que não tem luta, não tem guerra, só tem prosperidade e bênção. Um dia que acontecer algo ruim, a pessoa já para, já desiste, já murmura, já reclama, já não vai mais ao culto, já não adora mais a Deus, já não faz mais nada. Já desiste de tudo.
Parece meninos e meninas que não amadurecem nunca, não têm experiência com Deus, não têm vida com Deus, não têm intimidade com Deus. É esse evangelho que está sendo pregado. Quando que nós vamos voltar a pregar o evangelho de verdade? Quando que nós vamos falar o que realmente Cristo falou? Jesus não pregou sobre prosperidade, Jesus não pregou sobre cura, ele fazia as curas. Jesus não pregou sobre prosperidade, senão ele teria sido o homem mais rico do mundo. Não, ele pregava sobre a palavra. Palavra? A palavra de salvação, palavra que transforma vidas, palavra que muda o seu caráter, que muda a sua personalidade, que muda o seu futuro e que te dá uma vida eterna. Era sobre isto que Jesus pregava. Bem-aventurados que choram, pois eles herdarão o reino de Deus. Não acumuleis tesouro onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis para si tesouros no céu. Era isso que Jesus pregava. O evangelho genuíno não é o evangelho que mostra as coisas desse mundo. Se nós formos ou ganharmos alguma coisa nesse mundo, amém. Se nós não ganharmos, amém também. É esse evangelho que Jesus pregava. O evangelho que Jesus pregava dizia: não vos preocupeis com o dia de amanhã, vivam hoje, amanhã me pertence. O evangelho que Jesus pregava, ele diz: tolo, amanhã pedirão a tua alma. O que você tem? Eu tenho meu coração nas riquezas desse mundo. Eu tenho meu coração em trocar de carro. Eu tenho meu coração em uma casa nova. Eu tenho meu coração em comprar coisas. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Aonde você tem guardado o que realmente interessa? Aonde está o seu coração? A pergunta é essa para você. Onde você tem colocado as suas energias, as suas forças? Onde você tem colocado o seu coração? Você tem colocado o coração nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Você tem andado como Deus quer, como o mundo quer? Você tem vivido o que Deus tem pedido para você viver, ou você está vivendo de qualquer maneira, da maneira que você quer e bem entende? Porque é isso que a gente faz. A gente se preocupa tanto com essas coisas e de repente a vida passou. E a gente está literalmente com o pé na cova. O tempo passou. Nós não fizemos nada para Deus. Eu espero que você entenda que o verdadeiro evangelho não são coisas visíveis, é o invisível. O verdadeiro evangelho não são as coisas desse mundo, são as coisas do céu. E o que Jesus quer para você, eu não sei se você ainda acredita nisso, mas é muito melhor e muito maior do que a melhor casa, melhor carro e a melhor poupança que você pode ter no mundo. Se você não entendeu ainda isso, isso não está vivo no seu coração, te recomendo nascer de novo para experimentar as coisas reais de Deus e que o reino de Deus venha para a sua vida. É uma música que a gente canta tanto, né? Venha ao teu reino, faça a tua vontade, e que realmente você possa experimentar o reino de Deus. O reino de Deus, aliás, não é comida e nem bebida. Ele está dizendo: o reino de Deus não é as coisas desse mundo. Não são as coisas desse mundo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Onde está isso? Na salvação e na vida eterna. Espero que você entenda, espero que você compreenda que há coisas maiores e melhores. E eu não estou falando de prosperidade e nem de um carro novo. Deus abençoe a sua vida, nos siga, compartilhe, curta esse vídeo que nós fizemos com amor e com carinho para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Tchau.